Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O tema, entendendo a redenção e o dízimo. Entendendo a redenção e o dízimo. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra o nosso coração. Ó Deus, derrama sobre nós a tua presença, que haja graça, que haja o fluir da tua palavra em nosso meio. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre entendendo a redenção e o dízimo. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus estava dizendo que Ele não muda, porque Ele já é perfeito em tudo. Então Deus não pode crescer, nem decrescer, porque Ele é perfeito. E Deus, Ele não tem mudança de comportamento, de emoções, Ele é perfeito em tudo. Glória a Deus por isso, nós podemos confiar no caráter de Deus, amém? Falar para o teu irmão do lado, você pode confiar no caráter de Deus. Isso é maravilhoso, Ele não muda, porque Ele é perfeito. Ele não precisa crescer nada e não vai ter que crescer, porque Ele já é perfeito. Agora, Deus estava dizendo que o povo tinha se desviado dos seus caminhos. O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Deus estava usando o profeta Malaquias. E Deus estava dizendo, volte-se para mim e eu voltarei para vós. Mas o povo não estava entendendo. O povo estava dizendo assim, Senhor, onde temos que voltar? Nós não estamos entendendo, onde temos que voltar? Aí Deus explica, por que o povo tinha se desviado. Deus responde, roubará o homem a Deus? Irmãos, pode o homem roubar a Deus? A Bíblia diz que pode. Pode o homem roubar a Deus? E aí olha só, vós estáis me roubando, e aí Deus fala onde eles estavam roubando, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora presta atenção, irmãos, nós vamos falar de redenção, porque se você não entender redenção, você não entende também o dízimo e você não entende o roubo. Nós vamos entender algumas coisas, porque a Bíblia, irmãos, é um quebra-cabeça, não é? Você tem que montar o quebra-cabeça muitas vezes, e vai tendo revelação, e tem coisas que você não vive porque você não entende, mas quando você entende, fica mais fácil você obedecer. Então nós vamos montar um quebra-cabeça hoje, porque que a gente rouba a Deus quando nós não dizimamos, nós que somos povo de Deus. Por que Deus fala que o povo estava roubando? Por que Deus está falando isso? Há um fundamento, Deus é perfeito, Ele sabe tudo, né? E Deus não mente, Ele estava falando a verdade, e você vai entender por que Ele estava falando isso. Só podemos entender isso quando entendemos a remissão, e remissão, redenção, redimir, resgate, tudo é a mesma coisa. Vamos falar bastante sobre isso hoje. O povo estava sendo acusado de pegar algo que não era dele, e isso é chamado de roubo. Muitas vezes questionamos por que precisamos dar o dízimo. Por que eu preciso dar o dízimo? Né? É muito dinheiro, não é? O dízimo, 10%. Alguns falam, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração. Aliás, o dízimo é para isso mesmo, é para provar onde está o nosso coração. É por Deus conhecer o nosso coração que Ele pede obediência no dízimo. Mas hoje vamos explicar melhor por que dizimamos. Então o dízimo no Novo Testamento, olha só, algumas pessoas falam assim, questionam se o dízimo era só no Antigo Testamento.
Ah, pastor, o dízimo era da época da lei, agora nós estamos na época da graça, não é? Alguns até dizem que o dízimo era da lei, mas vemos o dízimo com Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista, e Abraão era antes da lei, porque o dízimo foi dado a Moisés, a lei foi dada a Moisés. Abraão foi muito antes de Moisés, muito antes de Moisés, e nós vemos Abraão sendo, né, o primeiro dizimista. Deus chamou Abraão para ser o patriarca, né, fazer dele um povo, e Abraão já era dizimista. Lembre-se que em Jesus houve mudança de lei. Lembra que a lei de Moisés mudou o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, o novo sacerdote. Muda-se o sacerdote, muda-se a lei. Mas a lei não acabou. A lei não acabou. A lei cerimonial, domingo passado nós falamos sobre isso, encerrou, que é a lei do sacrifício de animais, né, para a purificação dos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz de uma vez por todas. Então a lei cerimonial acabou, mas a lei civil, ela não acabou. Por exemplo, na lei de Moisés, está dizendo assim, nos 10 mandamentos, não adulterarás, não adulterarás. Tem lugar aqui, viu, Rosana, ó, vários lugares aqui, ó, 4 lugares aqui. Não adulterarás. Irmãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que a Bíblia diz? Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, houve mudança de lei, mas muitas leis do Velho Testamento ainda estão em vigor no Novo, né? O furto, os mandamentos, a maioria dos mandamentos, eles são pecado. Então a lei não acabou, a lei cerimonial acabou. O fim da lei é Cristo, na lei cerimonial. A lei civil mudou o sacerdote, mudança de lei. E então lembre-se que em Jesus houve mudança de lei, porque quando muda-se o sacerdote, a mudança de lei. Mas não acabou a lei, agora estamos debaixo da lei de Cristo, que se chama graça. A lei da fé, que nós temos que obedecer pela fé, que se chama graça. Mas também vemos o dízimo no Novo Testamento. O dízimo também, irmãos, ele não é só na velha aliança, ele está na nova aliança. Olha só, o dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que é isso? Até das mínimas coisas, eles eram dizimistas. E olha só, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês dão o dízimo, mas omitem 3 coisas, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer, sem omitir aquelas. Então, o que Deus estava dizendo? Vocês devem dar o dízimo sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Deve dizimar sem omitir aquelas. Então, o que Deus estava dizendo, irmãos? Que o dízimo era importante as pessoas praticarem, mas não podia omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Lá em Mateus 22, 21 também, perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto a César? Aí, então, Jesus respondeu, de quem é essa efígie? É de César. Então, ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não falou, olha, dai a César o que é de César e acabou. Não, olha, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, por exemplo, o que representa César? O governo. Nós aqui pagamos impostos também, não é? Para o leão, né? Não é o César, mas é o leão. O leão está aí, até dia 31 tem que declarar, né? Tem que ter o leão, tem que pagar o imposto. Então, a gente sabe que uma parte, né, tem que ser paga os impostos. Tem uns que já são descontados já na fonte, não é? E uns tem que declarar agora. E Jesus estava dizendo, e a Deus também o que é de Deus. Então, eu pago o que é devido ao governo, e eu pago o que é devido a Deus. Ele estava se referindo ao dízimo. Então, olha só, a prática do dízimo. Por que Deus diz, roubará o homem a Deus? Eu estava vindo para a igreja, irmãos, e coloquei no Google assim, apropriação indébita, e me apareceu isso. Acusação de apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, que consiste no apoderamento de coisa alheia, sem o consentimento do proprietário.
Deus estava acusando, irmãos, o artigo 68. O pastor Celso está fazendo direito agora, né? Está estudando, né, pastor Celso? Parabéns pela atitude, que bênção. Então, queridos, o que Deus estava falando aqui, irmãos? Deus estava acusando o povo, acusando de roubo, não é? Código 68 do Código Penal Brasileiro consiste no apoderamento de coisa alheia sem o consentimento do proprietário. Então, no dízimo, irmãos, Deus estava dizendo aqui uma discussão da propriedade, que a propriedade, o dízimo é dele, e o povo que não estava trazendo o dízimo estava roubando ele. E aí, você fala assim, pastor, não entendo. Você vai entender logo, logo. Porque, presta atenção, porque você só vai entender isso quando você entende remissão, redenção, remir, que é tudo sinônimo. Você só rouba quando não é seu, e sim de outra pessoa. Para entender isso, precisamos entender a doutrina da redenção. Então vamos entender a doutrina da redenção para nós entendermos o dízimo, que uma coisa está ligada com a outra. Então, entendendo a redenção para entender o dízimo. Lá em Levítico 25, diz assim, ó, se teu irmão empobrecer e vender uma parte de sua possessão, virá o seu parente mais chegado e o remirá que o seu irmão vendeu. Então, uma pessoa que empobrece, ela não tem como pagar, ela dá uma posse. Quando ela não tem posse, ela dá sua própria vida como escrava, e ela se torna escrava daquela pessoa. Olha só, irmãos, essa era a lei da remissão. E aí, um parente mais próximo poderia ir lá e pagar, né, por aquela posse, ou então pela pessoa que se tornou escrava. Então, resgate, redenção, remissão é a mesma coisa, são sinônimos. Na lei de Moisés, era natural a redenção naquele tempo. Todos sabiam bem o que era redenção ou o ato de redimir. Então aqui, irmãos, esses dias eu falei para uma pessoa assim, você sabe o que quer dizer redenção? Ela não soube me responder, crente. Ela não soube responder. Então, quem sabe, para você a palavra redenção é coisa nova. Mas no Velho Testamento, redenção, irmãos, era algo normal. É que nem eu falar sobre alguma coisa que você já sabe. Para você vai ser normal. Então, mas quando eu falo uma coisa que você não sabe, então é muito importante nós explicarmos. Então, nós vamos explicar hoje sobre redenção, que é a mesma coisa de remissão, redimir, resgate, para nós entendermos melhor essa palavra. Então, quando a dívida não podia ser paga, e se a pessoa não tinha como pagar, ela era feita escrava para pagar a dívida. Olha só, 2 Reis 4:1. Isso aqui, desse 2 Reis, fala como que funcionava a dívida naquela época. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Então, quando a pessoa tinha uma dívida, olha só, aquela mulher, o marido dela tinha feito uma dívida, ele morreu, mas o credor não quer saber, morreu, tem que pagar a dívida. Ela não tinha como pagar. Então, como que pagava a dívida? Os filhos se tornavam escravos. Ou então, até a própria pessoa, por que não levou a mulher, levou os filhos? Porque a mulher não podia trabalhar, muitas vezes. Então, levava os filhos que podiam trabalhar, já estava a idade para trabalhar. Então, ela se tornava escrava. Se for o homem, ele é escravo juntamente com a esposa, com os filhos, todo mundo se torna escravo. Se torna escravo ali por causa de uma dívida. E aí, precisava de um resgatador. Então, a pessoa empobreceu, tinha uma dívida, e ela tinha que ter um resgatador. Levítico 25, vamos ler de novo. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte de sua possessão, podia ser até ele mesmo, virá o seu parente mais chegado e remirá o que o seu irmão vendeu. Então, em Êxodo 21:2, olha só, se comprar, então tinha 3 formas de redimir uma pessoa, 3 formas da pessoa ser redimida. Então, olha, primeira forma, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Então, por exemplo, se eu me endividei, não tenho como pagar a dívida, mas eu sou hebreu. Então, irmãos, um outro hebreu me compra. Então, eu trabalho 6 anos como escravo, no 7º ano,
eu era livre, mas eu tinha que ficar 6 anos trabalhando como escravo. 6 anos. Pouca coisa, né, irmão? 6 anos. Não. Mas e essa agora? Se o escravo não fosse hebreu, eu sou brasileiro, não sou hebreu, eu tinha que esperar o ano do jubileu, que acontecia de 50 a 50 anos. Irmão, vamos colocar que o jubileu aconteceu 5 anos atrás. Eu tinha que esperar mais 45 anos para ser livre. Quando tinha o ano de jubileu, Deus zerava a dívida de todo mundo. Todo mundo que era escravo, irmãos, até o terreno que foi, pegava de volta, né? Ele pegava tudo de volta. Mas 50 anos, em 50 anos, tinha um jubileu, né, para perdão das dívidas, e a pessoa deixava de ser escravo. Agora, tinha uma outra maneira também de você ser redimido, Levítico 25, 28. Mas, se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, o ano do jubileu, eu falo do jubileu ainda, né, sairá da posse deste, até aquele que vendeu tornará sua possessão. E tinha a terceira maneira da redenção. Então, se eu fosse hebreu, fosse comprado por hebreu, 7 anos, sairia de graça. Se eu não fosse hebreu, 50 anos. Demoraria 50 anos para eu, né, sair fora da escravidão. Só que tinha a terceira maneira, Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer, vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que seu irmão vendeu. Então eu vou fazer aqui um teatrinho aqui. Vou chamar aqui cadê o Celso, pastor Celso? Chama aqui o Everton. Chama aqui o Sidney. Vem aqui, Sidney, por gentileza. Pode subir aqui, por gentileza. Pode ficar aqui, Fica aqui, fica mais fácil para o pessoal te ver. O Celso fica no meio, o Everton fica na direita, o Sidney aqui na esquerda. Ô, glória. Tudo bem, Sidney? Fica um pouquinho mais para cá, você fica aqui no meio da coluna aqui. Então vamos colocar, irmãos, que o Celso, ele queria montar um negócio e tal, foi lá com o Everton e pediu um dinheiro lá para o Everton, vai dar um lucro bom. O Everton falou para ele assim, Celso, eu não quero montar esse negócio com você não, eu vou te prestar o dinheiro, mas conta e risco teu, você tem que pagar, eu não posso ficar no prejuízo não. Celso, não, eu vou ganhar dinheiro e tal, né? E o Celso então, irmãos, pegou o dinheiro emprestado e tal, só que, irmão, quebrou o negócio dele. Quebrou, ficou, né? Só que o Everton, irmãos, não pode ficar no prejuízo. Isso era lá na lei de Moisés. Então, para você entender a remissão. Então, o Celso não tem como pagar, ficou pobre, né? E aí, irmãos, o Celso se tornou escravo do Everton. Vai se tornar escravo, a Juliana escrava. Né? Então, agora, irmão, o Celção, está agora escravo do Everton. Por quê? Porque não tinha como pagar, quebrou, empobreceu, e agora já era. E para piorar, irmãos, não era hebreu, tem que esperar o jubileu. Você está com quantos anos? 43. O próximo jubileu, irmão, já foi há 10 anos atrás, falta mais 40 anos só. Então, quando terminar, ele vai estar com 83 anos, irmão. É melhor que ele fique para sempre já, né? Que ele cuide para sempre. Vendeu, irmão, perdeu, empobreceu. Assim era a lei de Moisés. Mas agora, só tinha uma esperança agora. O Celso tinha que ter um parente próximo, virar o seu parente mais chegado e o remirar. Aí, irmãos, o Sidney, ele é primo do Celso, jogava bola junto, era amigo. E o Sidney, irmãos, tem condições financeiras. E o Sidney ficou sabendo já que 2 anos o Celso lá, escrava, a Juliana escrava, os dois lá, né? Mas o Sidney, cheio da grana, tinha mais grana do que o Everton até. O Sidney cheio da grana, vendendo pipoca gourmet. Pipoca gourmet que está lá na cantina lá, né? Experimenta. Aí, irmão, experimenta a pipoca do Sidney, está lá na cantina lá, irmão. Pipoca gourmet, a branquinha é mais gostosa. É viciante o negócio, irmão. Tem que tomar cuidado. Até oração de libertação depois. Aí o Sidney, irmãos, chega pro Everton, aí vem aqui, o Everton fala assim, Sidney, o Everton, quanto que custa aqui o Celso? Quanto custa? Aí ele vai fazer as contas lá, tal, é tanto.
Aí o Sidney vai lá, irmãos, e compra o Celso. A Celso, a Juliana comprou. O Everton não está no prejuízo mais. Então, o Sidney se tornou o quê, irmãos? O remidor, não é? O redentor, remidor, resgatador. E agora o Celso, pode ir para lá agora, Sidney? O Celso agora se torna escravo do Sidney. Se torna. Mas aí, irmãos, não trocou 6 por meia dúzia? Aí que está o segredo. Não. Porque o Everton, ele só via o Celso só pelo dinheiro. Olhava para o Celso assim, você me deu um prejuízo, vai trabalhar. Né? Ele via mais em termos de escravidão mesmo, de trabalho. Agora o Sidney, por mais que o Celso seja escravo do Sidney, mas o Sidney ama o Celso. E o Celso e o Sidney não vai tratar o Celso como escravo. O Celso, ele é escravo, mas o Sidney não vai tratar o Celso como escravo. E o Sidney vai falar assim, Celso, você sabe que você é meu chegado, você é meu parente, eu amo você. Eu tive um prejuízo financeiro grande, mas eu fiz isso por amor. Então, agora, você está livre, não é? Mas o Celso sempre vai ter uma gratidão pelo Sidney, por aquilo que ele fez, porque agora ele é livre. E sempre vai ter, então, uma gratidão por ele. Glória a Deus, entendeu a remissão? Obrigado, dá uma salva de palmas para eles aqui. Obrigado, Everton. Obrigado, Everton. Foi resgatado, hein? Então, queridos, aqui eu fiz um exemplo de remissão. Outro exemplo de rendição, de redenção, foi de Boaz. Lembra de Ruth, que casou com Boaz? Boaz, ele fez um ato de redenção, de remissão. Porque Noemi, o marido dela morreu, ela tinha 2 filhos que casou com as 2 noras. Os filhos morreram também. E aí Ruth, a órfã foi embora, uma nora que foi embora, e Ruth ficou com a sogra. E eles eram muito pobres. E eles voltaram para a terra deles. E aí, olha só, Ruth 3:9. E perguntou ele, quem és tu? Boaz perguntou para Ruth, quem és tu? Ao que ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Olha só, porque ele era o parente mais próximo de Noemi. E ele poderia remir Noemi e Ruth. Né? Noemi e Ruth. Então olha só, irmãos, essa história de remissão, e foi tão interessante que Boaz, ele falou assim, olha, eu não sou o teu parente mais próximo, tem um que é mais próximo do que eu vou falar com ele, se ele quiser te redimir, tudo bem, se ele não te redimir, eu vou te redimir. E ele foi falar, o cara não se interessou, e Boaz então redimiu Ruth, Noemi casou com Ruth. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, Ruth, que ela era moabita, né, casou com Boaz, e ela ela teve um filho, que foi Obed. Sabe quem foi Obed? Avô de Davi. Um ato de remissão. Ruth, que não era dos hebreus, né, mas ela era nora de Noemi, então o remidor dela, Boaz, casou com ela, e teve então Obed, que foi avô de Davi, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Olha que lindo, irmãos, por um ato de remissão. Então já dei o exemplo aqui. Então olha só, é muito importante você entender isso, porque se você não entender, olha só, o Celso, ele era agora escravo do Everton, mas o remidor dele, o Sidney, que era primo mais chegado dele, o primo, o tio, uma pessoa mais chegada, foi lá e comprou ele do Everton, e ele se tornou escravo agora do Sidney. Mas agora, irmãos, qual que é a diferença? O Sidney não ia tratar mais ele como escravo, mas como amigo, né? Como parente. Foi feito uma transação comercial, mas por amor, né? Por amor que o Sidney tinha com os céus. Então, para você entender, irmãos, a cruz, Jesus também nos redimiu, a Bíblia diz. Olha só Efésios 1:7. Em quem temos a redenção. Redenção é um ato de redimir, de comprar. Temos a redenção pelo seu sangue. Jesus comprou você, porque nós éramos escravos do pecado,
do diabo. O diabo estava nos escravizando, o pecado nos escravizava, o mundo estava ali, nos escravizando. E a Bíblia diz que onde nós somos vencidos, nos tornamos escravos. Mas a Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, Ele nos redimiu, e Ele nos comprou das mãos do pecado, das mãos do diabo, e agora nós somos de Jesus. Glória a Deus por isso. Você foi comprado por preço de sangue. Então, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Fomos comprados pelo nosso remidor, agora pertencemos a Ele, somos seus escravos. Então agora, nós somos propriedades de Deus. Deus nos comprou pelo sangue do seu Filho. Nós somos propriedade de Deus, nós pertencemos a Deus. Mas Deus não nos trata como escravos. Deus nos trata como filhos amados. Glória a Deus. Embora nós somos servos, nós temos que ter a intenção, o Celso, por mais que ele seja livre, mas ele sabe quem é o dono dele. E olha que interessante, naquele tempo não tinha cartório, não é? Não tinha cartório. Mas eles iam lá pelos anciões da cidade e faziam tudo perante os anciões. Reuniam os anciões e falavam: olha, estou comprando aqui o Celso, estou comprando o Celso e tudo. E aí os anciões falavam assim: não, nós somos testemunhas. Era como fosse a segurança jurídica daquele tempo. Olha o que diz Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Quem foi morto? Jesus. E com teu sangue compraste para Deus. Compra, remissão, redenção, que é sinônimo, resgate. Compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Glória a Deus. Queridos, isso é tão maravilhoso saber que fomos comprados. Digno é o Cordeiro. Cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Redenção, 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 bendita redenção. Quem sabe a palavra redenção, você nunca pensou nisso, nunca falou sobre resgate, redenção, mas na cruz, o que Jesus estava fazendo lá na cruz é nos comprando com o seu próprio sangue. A redenção era como fosse uma transação comercial, porque houve dinheiro, o Celso não tinha como pagar, se vendeu como escravo, ele teve que ser dado como escravo, como aquele texto que nós vimos, né? O meu marido morreu, o credor chegou e os meus filhos vão ser levados como escravos, porque não tinha como pagar a dívida. Então a redenção era como se fosse uma transação comercial. O remidor tinha que vir, o remidor mais próximo, e pagava a conta. A redenção era como se fosse uma transação comercial. Agora Deus é o nosso dono, e somos propriedades dEle, porque Ele nos comprou, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele agora é o Senhor da nossa vida. A palavra Senhor, muitas vezes nós falamos, sim Senhor, para o nosso pai, ou então lá no quartel, sim Senhor, e nós não temos a profundidade da palavra Senhor, mas a palavra Senhor significa dono absoluto, né? O proprietário, o dono, o possuidor, o amo. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, está falando de você, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tem outras traduções, irmãos, o povo de propriedade particular. Nós somos propriedade particular porque fomos comprados. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Porque se você não fosse comprado, você ficaria lá no mundo, escravo. Para que anunciais a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que diz 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olha, resgate, remissão, redenção, remir, tudo é a mesma coisa, resgate. Então, nós somos resgatados. Olha o Celso, que ele foi resgatado pelo seu remidor, resgatado da vossa maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Olha o 19, mas com precioso sangue,
como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Você foi comprado não com ouro nem com prata, você foi comprado com sangue. Então servo é escravo. Irmãos, muitas vezes eu sou servo do Deus vivo. Irmão, servo é escravo. Nós temos que entender que nós somos servos de Deus e somos escravos. Mas Deus não nos trata como escravo, mas o nosso coração tem que ser de servo. Porque nós estávamos indo para a morte. Só que o nosso proprietário não nos trata como escravo. Quanto custa o reino de Deus para você? Tem pessoas que falam assim, pastor, não custa nada. Custa, irmãos. Porque se Ele é o Senhor da nossa vida, nós temos que ver Ele como o Senhor da nossa vida. Se você não vê Jesus como Senhor, como teu proprietário, você não entrega a sua vida para Ele. Porque o escravo também pode fugir. Mas se o escravo fugir, não é? Ele vai ter consequências. Mas quando você entende, irmãos, que você foi comprado, e que o teu amo, o teu Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele não trata você como escravo, Ele trata você como filho. Mas você tem que entender que o escravo tem que se doar. O escravo, ele tem que ter uma dívida de gratidão. Ele entende, irmãos, o quanto custou, né, o resgate, o quanto custou a remissão. Quanto custa para você o reino? Pastor, não custa nada. Custa. Para você entrar no céu, custa. Para você servir a Deus, custa. E você tem que saber os custos. Olha só Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde, então movido de gozo, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então a Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo, vai e vende tudo que tem. Queridos, presta atenção aqui. É muito importante você saber que o reino dos céus custa tudo que você tem. Custa tudo que você tem. Não tem como você comprar. Ele já foi comprado. Mas custa tudo que você tem. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma boa pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha. E a comprou. Presta atenção, quando você entende o reino de Deus, tudo na sua vida muda. Porque agora você tem um novo dono. Jesus é o Senhor da sua vida, você foi comprado, redimido, e você valoriza isso, porque também você encontrou a pérola de grande valor, um tesouro escondido, e ele te custa o quê? Toda a sua vida, por mais que foi de graça, Jesus morreu por você, mas custa a tua renúncia. Deus não comprou 10% de suas ações, Ele se tornou dono de tudo que é teu. Glória a Deus. Ele comprou tudo. Porque todo o terreno que o Celso tinha se tornou do remidor. A esposa, os filhos, tudo que o Celso tem agora pertence ao seu novo proprietário. Mas lembra que o remidor dele não trata ele como escravo. Essa é a diferença. Deus não comprou uma parte de sua vida. Ele é dono de tudo. Mas Ele diz, pode ficar com 90%. Eu quero que você me devolva 10%. Queridos, olha na realidade, o que é os 10%? O dízimo é uma celebração de redenção, para você não esquecer. Quando você traz até a tua 10ª parte diante do altar, você está dizendo assim, Deus é o meu proprietário, Ele é dono de tudo, e Ele tem me abençoado, e em gratidão, eu estou trazendo para Ele a 10ª parte, porque Ele é dono de tudo. Fomos comprados por preço. Olha o que diz 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos. Agora olha o 20. Por que nós não somos de nós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Redenção, remissão, resgate. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Sabe o que ele está dizendo? O teu corpo não te pertence.
ele foi comprado. Tudo que você tem não pertence a você. Tudo que você tem, se você entender redenção, que é um dos temas principais da Bíblia. Se você não entender redenção, você não entende a palavra de Deus. A redenção é a compra. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence àquele que te comprou. Aliás, você é de Deus duas vezes. Você é de Deus porque Ele te fez, aí se vendeu para o diabo, né? Lembra que o diabo na tentação de Jesus falou assim, se prostrado me adorar, tudo isso eu te dou. Mostrou os reinos, porque a mim foi entregue. O homem vendeu para ele. Jesus teve que ir lá e comprar, de novo. Você é de Deus por criação e por redenção. Fomos comprados, nosso corpo não pertence a nós. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não sou o dizimista, eu sou o tudista. O que é tudista? Eu dou tudo. Irmãos, tudo bem que tudo é dele, mas o tudista é quando cremos que Deus é dono de tudo. Então, o tudista é quando cremos, mas o tudista precisa ser dizimista, porque o dízimo é um mandamento para você celebrar a redenção, para você não esquecer da tua remissão, da tua redenção. O dízimo nos faz ter consciência que Deus é o nosso dono. Quando você vem para o altar, irmãos, com o teu dízimo, você está dizendo, Deus, o Senhor me comprou, o Senhor é o meu dono, e eu estou trazendo a décima parte daquilo que te pertence. Por isso que Deus ele fala assim, tudo é meu, mas para você lembrar, eu quero que você traga o dízimo, só para lembrar que eu sou o teu dono. Quando você entende redenção, você entende o dízimo. Quando você não entende redenção, você fala, eu não vou dar dízimo não, porque eu tenho que dar dízimo, Deus sabe meu coração. Tudo bem, Deus sabe, mas Ele quer que você pratique a obediência. Deus colocou o homem no jardim, colocou uma árvore para ele não comer. E foi lá e comeu, desobedeceu. Deus ele nos testa na nossa obediência, Ele nos testa, né, na nossa gratidão. Na realidade, irmãos, o dízimo é quando você entende que a gratidão não é só para manter a obra de Deus, manter a casa de Deus, não é? Mas é um ato de celebração da redenção, sabendo que Deus é o dono de tudo. O dízimo e a Santa Ceia andam juntos. Quem não reconhece os 10%, também não entende que Deus é o dono de sua vida e que Ele é escravo. Lá em Romanos 10:9, olha só que tremendo, irmãos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas olha que tremendo, você confessa com a tua boca que Jesus é o quê? Salvador ou Senhor? Senhor. Aqui não está dizendo que você tem que confessar Jesus como Salvador. Você confessa Jesus como Senhor. O que é Senhor? Dono, fala comigo, dono, proprietário. Está aqui, ó, a palavra Senhor significa dono, possuidor, amo. Nós temos que confessar Jesus com a nossa boca como o nosso Senhor, o nosso dono. Ele é o nosso proprietário, o nosso remidor, resgatador, aquele que nos redimiu. Lembre-se, fomos comprados, por isso Deus diz, tudo é meu. Mas para você não esquecer isso, quero que você devolva o dízimo para mim, como uma legalidade de compra, para nós não esquecermos. Agora olha que tremendo, irmãos, quando o assunto é redenção, o próprio Deus nos defende, o próprio Deus nos defende. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, Ele pediu para o povo colocar a marca do sangue nas vergas da porta, lembra? Vocês vão pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar pelas vergas da porta. Irmãos, aquilo que Deus estava fazendo era um ato de redenção, de remissão. O resgate do povo do Egito para a terra prometida era um ato de resgate, remissão, redenção. Tinha que passar o sangue nas vergas da porta. Ele disse, olha, o anjo da meia-noite vai passar, e quando o anjo passar, ver a marca do sangue, eu vou me colocar na frente e vou defender vocês. Quando o assunto é redenção, Deus ele toma a frente. E Ele nos defende. Ele nos resgata. A libertação do povo de Deus no Egito era um ato de redenção. Lembrando que redenção, remissão, resgate é a mesma coisa. Então, não era o sangue em si, mas era a obediência. Porque hoje,
se o sangue fizesse isso, todo mundo ia pintar a casa de sangue, né, irmão? Mas é para aquele tempo, eles tinham que obedecer a Deus, era um símbolo de resgate. O sangue nas portas tinha que ser aplicado pela fé. Deus iria defendê-los do anjo da morte, era só obedecer. Ali Deus ia defender o povo. A Bíblia diz para nós, olha o que a Bíblia diz: você tem que resistir ao diabo, você tem que vigiar, tem muita coisa que você tem que fazer, que a Bíblia diz que você tem que fazer. Mas quando o assunto é redenção, Ele toma a tua frente, Ele te defende. O sangue era um sinal da redenção. O dízimo também, irmãos, é um sinal de redenção. Eu mesmo, olha só o que a Bíblia diz: quando você traz o dízimo, sinal de redenção, ele diz: eu mesmo repreenderei o devorador. Eu vou repreender. Você não vai fazer nada, você só obedece, como a marca do sangue. Porque o dízimo também fala de redenção. Malaquias diz: se você trouxer o dízimo, eu mesmo repreenderei o devorador, igual o sangue nas portas dos hebreus. Tanto o sangue como o dízimo é sinal de obediência e redenção. Olha Êxodo 12, 13. E o sangue será por sinal. Era um sinal. O dízimo também, irmãos, é sinal de redenção. Dízimo é reconhecimento de que Deus é o meu dono. É profético. Celebra a redenção. E é muito importante quando você dizimar, você entender isso, você celebrar a redenção. Deus, o Senhor é o meu dono, e eu estou aqui trazendo o dízimo, sinal de redenção, que eu fui comprado, e o dízimo é teu. O Senhor é dono de tudo, mas o Senhor quer que eu traga o dízimo para não esquecer. Glória a Deus. Olha só, queridos, o testemunho de um ex-bruxo. Diz que esse ex-bruxo, hoje ele é um pastor, e ele estava contando um testemunho assim: quando ele era bruxo, o diabo falou assim: você tem que ir num cemitério, pegar um cadáver fresco, de 15 dias, para fazer um trabalho. Quem foi da magia aqui sabe o que eu estou falando. E ele então fez um esquema lá no cemitério, pagou algumas pessoas lá, para ele ir na madrugada. Falaram onde que estava o corpo lá, de 15 dias. Quando ele chega lá para fazer o trabalho, ele viola o túmulo, abre o caixão. Quando ele abre o caixão, manifesta o demônio, a entidade que tinha mandado ele fazer. Ele falou assim: nesse corpo você não pode tocar. Ele disse: mas por que? Eu paguei. Não pode tocar. Se tocar nele, você morre. Irmãos, ele ficou intrigado. Por que já tinha feito vários trabalhos, por que ele não podia tocar naquele corpo? No outro dia, ele foi pesquisar quem é aquela pessoa. Era uma mulher de pastor que tinha morrido. E aí ele disse assim: o diabo deu um tiro no pé. Porque ele disse assim: que Deus é esse? Que até quando uma pessoa morre, Ele cuida do corpo dela. Que Deus é esse? Que até quando uma pessoa morre, não pode tocar no corpo dela. Se Deus faz isso numa pessoa que já morreu, quanto mais aqueles que estão vivos, que servem a Ele. Irmão, eu pensei que vocês iam aplaudir, pensei que vocês iam glorificar. Ele foi inteligente. Ele fez uma leitura de se Deus está cuidando de uma pessoa que morreu, por quê, irmãos? Por que ele não podia tocar naquele corpo? Quem foi redimido por Jesus é dele. É propriedade de Deus. Presta atenção. Se você é propriedade de Deus, a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Pode fazer macumba, pode pegar o sapo, pode costurar a boca do sapo, vai morrer o sapo, vai colocar a foto, irmão, e a tua vida vai ficar intacta, porque você é propriedade de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você é propriedade dele. Se Deus guarda e protege um que já morreu, irmãos, imagina você que está vivo. Você toma posse disso? O dízimo é uma tomada de consciência que somos dele por remissão.
Olha só, queridos, lembra de José do Egito? José foi vendido para os seus irmãos, foi lá, aí foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele, queria se deitar com ele, ele não quis, porque ele era um homem temente a Deus. E ele foi preso, na prisão ele interpreta sonhos de duas pessoas. Faraó tem um sonho, e ficou sabendo de José, mandou chamar José. José interpreta o sonho de Faraó, fala: Faraó vai ter 7 anos de abundância, e vai ter 7 anos de escassez. O que você faz? Levanta um homem aqui no Egito, para governar, para fazer a plantação e recolher 20% de tudo que você plantar. Esse homem tem que ser uma pessoa especial. O faraó disse: é você, menino, você, você vai ser o governador. Ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. E nos 7 anos, irmãos, ele guardou alimento, e aí veio os 7 anos de fome. Toda a terra vinha até Faraó, até José. E ele então, irmãos, as pessoas compravam o alimento. Chegou um ponto que não tinha mais dinheiro circulando, acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro no Egito, acabou o dinheiro. Aí o povo falou assim: José, acabou o dinheiro, nós temos só os animais. Falando: tudo bem, então dá os animais. Começou a trazer os animais em troca do alimento. Acabou os animais. Nós não temos mais animais, só temos a terra. Então tá bom, vende a terra para nós. Irmãos, toda a terra do Egito se tornou de Faraó. Ele comprou tudo, acabou o dinheiro, acabou os animais, não tinha mais terra, tudo era de Faraó. Agora chegou José: só temos nós, nos faz escravos. Dê só comida para nós, dê a semente para nós plantarmos na terra. Mas José, inteligente, falou assim: não, vou fazer o seguinte, a gente não quer que vocês sejam escravos. Nós vamos dar a semente para vocês plantar, vocês vão trazer 20% para Faraó. E os 80%, vocês vivem com eles. Será que eles reclamaram? Seu ladrão! Eles falaram: não, estavam morrendo. Era melhor eles serem escravos e viverem. Irmãos, isso que aconteceu lá no Egito. Agora, o dízimo, para que isso? Para que Deus ele pede o dízimo? Tudo é dele. Mas ele fala assim: é uma tomada de consciência que somos dele por remissão. Quando não entendemos de redenção, achamos que é muito. 10%, não, vou dar 5%. Não vou dar nada, não, Deus conhece meu coração. Irmãos, se você não dá nada, você não crê que Deus te comprou. Você não é propriedade dele. Quando não entendemos de redenção, achamos que é muito. Quem não consegue dar os 10% para Deus, como vai reconhecer que ele é o dono dos outros 90%? O dízimo é um memorial, é uma celebração de redenção. Quando Josué passou no Rio Jordão, de pé enxuto, Deus pediu que ele tirasse 12 pedras. Deus abriu o Rio Jordão, como abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho com Moisés, abriu o Rio Jordão com Josué. Quando Deus abriu o Rio Jordão, Deus falou assim: Josué, quando você estiver lá no meio do rio, você pega 12 pedras dentro do rio. Isso será como um memorial. Todo mundo que vê fala assim: olha, Deus abriu o Jordão para o povo de Deus passar. Deus não quer que você perca a consciência. Sabe o que é isso, irmãos? Deus ele não quer que você se esqueça daquilo que ele fez na tua vida. Deus não quer. Por que nós temos a Santa Ceia? Fazer todas as vezes em memória de mim. Por quê? Porque nós temos que trazer a memória. Nós somos esquecidos. Santa Ceia é celebrada todas as vezes em memória. Nós celebramos a morte dele. E quando nós celebramos a morte, celebramos também, com certeza, a sua ressurreição, porque ele ressurgiu. Santa Ceia e dízimo aparecem juntos antes da lei. Por isso que na nova aliança os dois ainda existem. Ele aparece antes da lei, aparece também no Novo Testamento. E agora, irmãos, o dízimo e a ceia aparecem juntos, porque é símbolo de redenção. Agora eu vou explicar para você porque o dízimo é da graça, do tempo da nova aliança. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló foi morar em Sodoma. E a Bíblia diz então que teve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. 4 reis vieram lutar contra 5 reis. E venceram os 5 reis. E eles levaram os despojos de guerra,
os animais, tudo que era de valor, e levaram também os habitantes. E estava lá também o sobrinho de Abraão, Ló. Ló, então, irmãos, ele pega 318 homens e vai lutar contra os 4 reis. Os 4 reis venceram os 5. E agora Abraão pega 318 homens e vai lutar contra aqueles 5 reis, contra aqueles 4 reis. E ele vai lutar, e ele tem vitória. E ele está vindo agora, irmãos, trazendo os despojos de guerra, trazendo os animais, trazendo aqueles que foram presos, o sobrinho dele de volta. E aí olha só o que acontece, Gênesis 14, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele se depara com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho. Pão e vinho simboliza o quê? Fala comigo, Santa Ceia. Ceia. Pão, simbolizando Cristo na cruz. Vinho, simbolizando o sangue de Jesus. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Embora que, olha só, o rei de Sodoma falou assim: Abraão, pega os despojos de guerra para você, os animais, todo de valor, me entrega só o povo, porque eu não posso reinar sem o povo. Abraão disse: nada disso. Eu vou entregar tudo para você não ficar dizendo, eu enriqueci Abraão. Mas Abraão disse assim: eu vou entregar tudo mais ou menos. Primeiro eu vou dar o dízimo de tudo. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele pega e dá o dízimo para Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele dizima em Melquisedeque. Ele dizima e dá o dízimo de tudo. E aí nós vemos aqui, irmãos, os dois juntos andando juntos. Pão e vinho. E dízimo. Santa Ceia e dízimo, juntos. Sinal de redenção. Sinal de remissão. Porque o que Abraão acabou de fazer também era redenção. E Abraão entregou o dízimo para quê? Falou assim: foi Deus que me deu. Olha só, o versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Está dizendo, foi Deus que me deu vitória. 5 reis não puderam vencer 4. Mas Abraão com 318 homens vai lá e vence. Quem entregou? Deus. Abraão tinha noção de quem era Deus na sua vida. Quando você sabe de redenção, querido, fica fácil você dizimar. Fica fácil você entregar, celebrar. Porque Santa Ceia e dízimo andam juntos. Agora, vamos para o Novo Testamento. Dízimo é da lei? Não. Dízimo está no Novo Testamento. Mateus 23, 23, Mateus 21, 22. Agora para aqui, irmão, ninguém pode falar assim, o dízimo não está no Novo Testamento. Hebreus 7, 1. Porque ele está citando lá Gênesis 14. Hebreus citando Gênesis 14. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo. Abraão então dizimou na vida de Melquisedeque, é um símbolo de Jesus. É um tipo de Jesus. Sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também de rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe. Você consegue viver sem pai e sem mãe? Nascer sem pai e sem mãe? Sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Quem que é o semelhante ao Filho de Deus? Fala comigo, Jesus. Permanece sacerdote para sempre. Ele estava entregando o dízimo para Jesus. Nova aliança, graça. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Olha, os filhos de Levi que tomavam os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que este também também tenham saído dos lombos de Abraão. Porque na realidade, irmãos, Levi, ele era neto de Abraão, ele nem existia. Mas ele estava comparando aqui, o autor de Hebreus estava falando que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque o dízimo, a lei veio através de Levi, através de Moisés, tribo de Levi.
Levi não existia ainda, mas era como que Levi tivesse existido já. Que coisa maravilhosa. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, Melquisedeque maior abençoou Abraão, que é o menor. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive, que é Jesus. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Levi, que viria depois, que nem tinha nascido ainda, que paga dízimo, que recebe dízimo, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, que não havia nascido ainda, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Fala comigo assim, glória a Deus. Queridos, não tem como falar que o dízimo não está no Novo Testamento. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, uma simbologia de Jesus. Nova aliança, graça. Símbolo de redenção. Celebração de redenção. Deus sabe, irmãos, que nós somos esquecidos. E um dos grandes problemas das pessoas que se desviam, que elas esquecem quem é Jesus. Esquece dos milagres. Esquece do que Jesus fez por elas. Você não pode esquecer. Melquisedeque era um tipo de Jesus. Não podemos dar o dízimo por medo, obrigação, porque tem que dar, porque senão vai vir o devorador, vai vir. E muitas nós ficamos com medo. Mas nós fazemos a coisa certa, muitas vezes da maneira errada. O certo é você fazer a coisa certa, mas com o entendimento certo, do jeito certo, sabendo, eu estou celebrando a minha remissão, eu sou redimido, eu fui comprado, tudo é dele, eu sou servo. E eu estou aqui celebrando a minha remissão. Quando formos dizimar, temos que ter gratidão pela redenção, como Abraão entendeu que o dízimo era um sinal de propriedade. Dízimo é sinal de propriedade. Quando entendemos que Deus é dono de tudo, muda tudo em nossa vida. Eu vou conseguir entregar, celebrar, nunca esquecer daquilo que Jesus fez por mim. Precisamos fazer a coisa certa do jeito certo, como já disse. Queremos celebrar gratidão pela nossa redenção. Queridos, olha só, 10 é o número de redenção. O povo tinha que separar o cordeiro no dia 10 do mês de Abib. Por que 10? Era sinal de redenção. O dízimo, 10, 10ª parte, sinal de redenção. Aquilo que Jesus fez por mim. 10 mandamentos, 10 pragas. É também juízo, mas juízo fala de redenção. Tem um juízo para trazer redenção. As 10 pragas para libertar o povo. Os 10 mandamentos para trazer obediência para o povo. 10 é número de redenção. 10 é o número de redenção. Digno é o cordeiro. Apocalipse 5:9. Eu gosto de começar com o versículo e terminar com o versículo. Quero terminar com esse versículo de novo. Apocalipse 5:9. E cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus a Patrícia, o João, o Celso, a Juliana, a Adriana, o Everton, a Jaqueline, o Júnior, a Cíntia, o Ronaldo, a Lilian. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E eu esqueci de colocar o versículo 10. E nos fizestes não escravos, mas e os fizestes reis. Deus, Ele não trata você como escravo, mas trata você como rei. Reis e sacerdotes para o nosso Deus. Reis e sacerdotes, fiquem de pé nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Chamar o grupo de louvor aqui. Abraça o teu irmão do lado e fala assim: fomos comprados, fomos redimidos, por bom preço, preço de sangue, não com ouro, não com prata, mas com o sangue do Cordeiro de Deus.